Bom dia a todos. Nós vamos iniciar agora a nossa aula às 10h07, e aí nós vamos fazer uma divisão das disciplinas de natureza, certo? Nós vamos se apresentar, os professores irão se apresentar, a gente vai abordar 7, e aí nós vamos fazer uma divisão das disciplinas de natureza, certo? Nós vamos se apresentar, os professores irão se apresentar, e a gente vai abordar uma parte dos conteúdos que foram colocados na atividade 01 e 02. E aí esse é o momento que vocês têm para tirar todas as dúvidas a respeito de alguns pontos que podem ter ficado alguma dúvida com relação à resolução das atividades, certo? E aí qualquer pergunta que vocês fizerem, vocês ligam o áudio para fazer a pergunta diretamente, somente a pergunta, ou vocês podem digitar aí no chat e os professores leem para poder responder, certo? Professora Marcinha? Oi, Matheus, já estou aqui. Muito bom dia, pessoal. Eu sou a professora Márcia, professora de Química. Vou estar acompanhando vocês nessa disciplina e tentar passar o conteúdo para vocês da forma mais clara e objetiva possível. Então, como o professor Matheus, a gente falou, a gente vai estar usando nesse tempo para estar esclarecendo as dúvidas que vocês tiveram quanto aos conteúdos da semana passada e da semana anterior, referente à atividade 1 e à atividade 2, tá certo? E aí, antes da gente iniciar realmente essa abordagem, esse esclarecimento quanto aos conteúdos dessas duas atividades, né, eu gostaria de falar para vocês sobre as Olimpíadas de Química, certo? São Olimpíadas que vocês podem participar, qualquer aluno pode estar participando dessas Olimpíadas, inclusive no 9º ano vocês já podem estar participando da Olimpíada de Química, que no caso é a Olimpíada de Química Júnior, né, que são para os alunos de 9º ano, e ao chegar ao 1º ano vocês também podem estar participando da Olimpíada de Química, que no caso ela já não é mais denominada como Júnior, a Júnior ela é apenas para o 9º ano. E aí você pode imaginar, professora, mas eu não sei nada de Química, então eu não posso participar da Olimpíada. Pode sim. A Olimpíada ela também vai ser uma preparação e também vai ser uma oportunidade de você adquirir conhecimentos. Não significa dizer que você só vai participar da Olimpíada se você souber de alguma coisa sobre a disciplina. Também é uma forma de você enriquecer o seu conhecimento, tá certo? Então, como é que acontece a Olimpíada de Química? Primeiro, você vai participar na sua escola, você se inscreve, e aí você ficando entre os 25 melhores de todo o estado, você vai estar se inscrevendo, o coordenador do estado, ele vai estar lhe inscrevendo para você participar ou da Norte-Nordeste, certo? Ou você vai poder estar participando da Nacional. Então, o primeiro passo é você se inscrever na escola, né? Você pode estar procurando o professor de Química. No caso, quem tiver interesse, a posterior pode estar me procurando, tá certo? Para a gente poder ver como é que a gente faz toda a inscrição, toda a preparação. E você obtendo uma colocação boa, você vai para Norte, Nordeste ou você participa da Nacional. E aí termina na Nacional? Não, não termina na Nacional. Os alunos que passam na Nacional, eles vão estar representando o país em outros países, tá certo? Então, é uma ótima oportunidade de poder estar adquirindo conhecimento e vale a pena participar. Então, eu deixo aqui o meu recado e o meu convite a vocês para estarem participando das Olimpíadas, dessa disciplina maravilhosa, tá bom? Podemos começar aí o nosso conteúdo, certo? Pode passar. Então, vamos lá. Como o Matheus falou, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone ou vocês podem estar colocando a pergunta de vocês aí no chat, tá certo? Então, vamos lá. O que é química? O que é essa disciplina? Para que ela serve? Por que a gente tem que estudar essa disciplina? Certo? Então, a gente vai já iniciando aí, como já foi colocado no material, e vamos reforçar o que é o conceito de química, o que é essa disciplina, certo?
Então, vamos lá. A química, ela é a ciência experimental que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria. Então, o objeto de estudo da química é a matéria. E a gente precisa entender o que é matéria. Ah, mas eu não sei o que é matéria. Né? Primeiro eu preciso compreender o que é matéria para me entender isso que a química está estudando. Esse é o objeto de estudo da química, tá certo? Então, eu já sei que a química é a ciência que vai estudar a estrutura, a composição e a transformação da matéria. A partir daí, a gente vai para o segundo conceito, que é o conceito de matéria, certo? Pode passar. E aí, nós apresentamos o segundo conceito. O que é matéria? Para eu poder realmente entender esse objeto de estudo da química. A gente chama de matéria tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, como, por exemplo, a madeira, o ferro, o vidro, certo? E aí, se a gente for contar as coisas que são matéria, a gente não vai conseguir ter uma resposta, um cálculo preciso, porque a matéria ela está em todo lugar. Em todo lugar a matéria está. Aqui no planeta Terra, no universo, então, aonde a gente for vai ter matéria. E aí você poderia perguntar, professora, e um exemplo de algo que não é matéria? Simples, algo que eu não consigo ter a massa, certo? Como, por exemplo, a sombra, por exemplo. Eu não consigo ter a massa da minha sombra, então, logo, eu não posso definir como matéria. O reflexo de uma luz, por exemplo, eu não consigo ter a massa, né? Definir a massa do reflexo de uma luz, então, logo, não vai ser matéria. Então, o conceito é essencial e primordial de matéria, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá certo? Pode passar. E aí eu trouxe 3 palavrinhas aí para vocês, que foi colocada lá no material, certo? Nós temos aí o que é matéria, o que é corpo e o que é objeto, certo? Então, essas 3 palavrinhas aí, elas são muito colocadas em exercícios, em conceitos, certo? Muitos autores trazem essas 3 palavrinhas aí. Então, o que seria matéria? Eu já sei o que é matéria, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, eu trouxe aí o exemplo da árvore sendo matéria. E a partir da matéria, eu consigo ter um corpo e eu consigo ter um objeto. Qual é a diferença desses dois aí? O corpo vai ser uma parte limitada da matéria, certo? Então, eu trouxe aí o exemplo aí, né, desses pedaços de madeira, que no caso seriam retirados dessa árvore aí que eu trouxe como matéria. E o objeto vai ser, o nome ele já diz, vai ser um objeto, vai ser uma parte limitada aí do corpo, porém ele vai ter alguma utilização. Eu já vou ter uma utilização, então eu vou ter um objeto, certo? Então, para a gente poder compreender essas 3 palavrinhas aí, a matéria ela vai ser o todo, certo? Como eu trouxe aí a árvore. O corpo vai ser um pedaço da matéria, uma parte da matéria, e o objeto, como o nome já diz, eu já falei para vocês, vai ser algo que eu vou estar produzindo a partir do corpo, certo? Pode passar. E aí, a matéria, ela pode se apresentar em 3 estados físicos, no sólido, no líquido e no gasoso. Isso aí é muito comum, dá para a gente compreender tranquilo, até porque a gente utiliza desses 3 estados no nosso dia a dia, na nossa rotina, certo? Acontece que a matéria, ela costuma brincar. Ela não está se sentindo satisfeita no estado sólido e ela vai para o estado líquido. Aí ela não está se sentindo satisfeita no estado líquido e ela passa para o estado gasoso. Isso vai depender de quê? Vai depender da temperatura. Então, o fator principal que vai dar à matéria, né, esse direito dela poder estar mudando de um estado para o outro é a temperatura. Então, quando a matéria ela sai de um estado e ela passa para outro estado, a gente tem algumas denominações, como eu trouxe aí para vocês, e também está lá no material impresso, certo? Então, nós temos aí algumas palavrinhas como fusão, vaporização, condensação, solidificação, sublimação e ressublimação. É muito importante trabalhar esses estados da matéria, porque eles são bastante cobrados. E
é um conteúdo bem simples, tá certo? Então, nós temos aí a passagem do estado sólido para o estado líquido, que eu chamo de fusão, do estado líquido para vapor, vaporização. O contrário, que é quando acontece a chuva. A água está no estado gasoso e ela passa para o estado líquido, eu chamo de condensação. E do estado líquido para o estado sólido, como, por exemplo, a produção de gelo, eu chamo de solidificação. E do estado sólido, que passa diretamente para o estado gasoso, eu tenho a sublimação, que um exemplo são as bolinhas de naftalina, certo? Elas estão no estado sólido e passam diretamente para o estado gasoso. E o contrário, que é do estado gasoso para o estado sólido, eu chamo de ressublimação, tá certo? Então, nós temos aí algumas denominações para as mudanças de estado da matéria, tá bom? Pode passar. Saindo dos estados da matéria, nós vamos aí para as propriedades da matéria. Da mesma forma como nós temos as nossas características, temos a cor dos nossos olhos, temos o formato do nosso cabelo, a cor do cabelo, se ele é liso, se ele é ondulado, nós temos essas características específicas que eu vou já falar para vocês, a matéria também tem, certo? Mas nós temos as características gerais. Que características gerais são essas? São características que elas são observadas em qualquer matéria, em qualquer corpo, certo? Independente da constituição daquela substância, tá bom? Então, como falado lá no conceito de o que é química, a química ela vai estudar a constituição da matéria. E as propriedades gerais, ela não vai ser dependente da constituição, ela independe da constituição, certo? Daquela substância. Então, ela vai ser comum a qualquer tipo de matéria. Então, por isso que a gente denomina como propriedades gerais da matéria. Quais seriam essas propriedades gerais da matéria? Apresenta aí, por gentileza. Nós temos aí a impenetrabilidade, que é quando eu não consigo ter dois corpos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Um exemplo, eu tenho um copo com água, aquela água ali, digamos que ela está quase transbordando, e eu coloco, por exemplo, uma pedrinha ali dentro. Vai ficar no mesmo volume água? Não vai, ela tende a transbordar, porque eu coloquei uma segunda matéria ali, uma segunda substância, no caso a pedra. Então, a água e a pedra, elas não vão conseguir estar naquele copo, que vai ser o espaço, ao mesmo tempo. Então, nós temos aí a impenetrabilidade. Próxima propriedade geral da matéria, a elasticidade. A elasticidade, ela vai ser a propriedade que a matéria ela vai ter de se esticar e depois ela vai voltar à sua forma normal. Como, por exemplo, um elástico, né? Enquanto tiver elasticidade, eu vou conseguir esticar ele e depois ele vai voltar à sua forma normal. Eu vou ter uma força, que eu vou colocar uma força, que eu vou esticar ele, depois ele vai voltar à forma original, tá certo? Próxima propriedade. A indestrutibilidade. A indestrutibilidade é a propriedade onde a matéria ela não vai conseguir ser destruída, ela vai ser transformada, mas ela não vai conseguir ser destruída, certo? Eu não vou conseguir destruir a matéria, ela vai ser transformada, mas ela não vai conseguir ser destruída, certo? Próxima. Massa, propriedade geral, todo qualquer tipo de matéria tem massa. Se não tiver massa, então é porque ela não é matéria, certo? Próxima propriedade. A extensão. A extensão vai ser o espaço, vai ser o volume que aquela matéria ela vai ocupar. Então, ela tende a ocupar. Por exemplo, eu pego uma bexiga e eu encho de ar. O ar, ele é matéria? É matéria, porque eu vou conseguir pesar, eu vou conseguir ter uma massa daquele ar. E a extensão vai ser o tamanho daquele balão. Lembrando que alguns autores, eles utilizam também a palavra volume. Então, extensão e volume é a mesma propriedade, certo? Para não confundir. E a próxima propriedade, a inércia, certo? A inércia é a propriedade onde um corpo ele vai estar em repouso e eu vou aplicar uma força sobre aquele corpo e ele tende a ter um certo movimento. Um exemplo disso, o exemplo mais comum que a gente utiliza para inércia é quando a gente está dentro de um ônibus, dentro de um automóvel, mais comum é dentro de um ônibus. E aí o ônibus ele está em movimento e quando do nada ele dá aquela freada e aí a gente tende a se movimentar por conta daquela freada que o ônibus deu, certo? Então nós temos aí a inércia, certo?
Então, eu trouxe aí para vocês 6 propriedades gerais. Claro que não são apenas essas, mas são as que nós mais utilizamos. E aí eu resolvi trazer para vocês, tá certo? Partindo das propriedades gerais, a gente vai para as propriedades específicas da matéria. Como eu falei para vocês, nós temos as nossas características específicas, como a cor dos nossos olhos, como a cor do cabelo, o formato do nosso cabelo que nós temos, então são propriedades específicas que eu tenho, talvez outra pessoa não vai ter. Da mesma forma é a matéria, certo? Essas propriedades específicas são propriedades que permitem identificar uma determinada espécie da matéria, certo? E elas vão facilitar a identificação dessa substância, exatamente por conta das propriedades específicas dela. E nesse grupo aí, nós podemos dividir ele em 3 subgrupos, podemos dizer assim, certo? Nós temos as propriedades físicas, certo? Nós vamos ter as propriedades físicas, que são as propriedades que elas não irão alterar a natureza da matéria, ela vai continuar sendo matéria, como por exemplo, vai continuar sendo aquele tipo de matéria, como por exemplo, os estados físicos da matéria. Se eu pego a água e eu coloco ela para ferver, ela vai continuar sendo água, ela só saiu do estado líquido e passou para o estado de vapor, tá certo? Então, nós temos as propriedades físicas, entre elas a gente pode citar o ponto de fusão, ponto de ebulição, solidificação, certo? Nós temos também a solubilidade, que também é uma propriedade física, como, por exemplo, o açúcar ele é solúvel em água, ele consegue se dissolver na água. Já o óleo, ele não tem essa propriedade de se dissolver na água, então ele não possui essa propriedade específica relacionada à substância água, tá certo? Também posso citar a densidade como uma propriedade física, certo? Nós temos também as propriedades organolépticas, que elas estão relacionadas aos nossos sentidos, como, por exemplo, o cheiro, o sabor, certo? O brilho de uma substância. Então, quando a gente consegue identificar uma substância através do cheiro, do sabor, do brilho, que eu vou estar utilizando os sentidos, eu vou estar colocando essas propriedades nesse grupo das propriedades organolépticas, certo? E nós temos aí as propriedades químicas, que são aquelas propriedades que permitem a matéria dela se transformar em outra matéria, certo? Como eu falei, ela não vai ser destruída. Como nós temos a propriedade geral e indestrutibilidade. A matéria ela não será destruída, mas ela será transformada em outro tipo de matéria. Então, nesse caso aí, as propriedades químicas, elas permitem isso, certo? Dentre elas, eu tenho a hidrólise, eu tenho a combustão, que é a propriedade que as substâncias tendem a pegar fogo, e eu também posso colocar aí a reatividade, tá certo? Então, 3 propriedades aí específicas da matéria, que elas, no caso, são chamadas de propriedades químicas, tá certo? Então, foi mais ou menos esses tópicos que a gente abordou nas nossas aulas 1 e na aula 2, tá certo? Então, eu fecho aqui a minha explicação com vocês. Eu espero que tenha contribuído, mas se por acaso vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me procurar que eu vou estar ajudando vocês, tá certo? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de expor ou de colocar aí no chat? Tia, por favor, explica de novo essa última parte. As propriedades químicas ou geral aí, das propriedades específicas? Esse último slide? As propriedades químicas. Geral. Pronto, então vamos lá. As propriedades gerais, que foi o que eu falei para vocês, ela é geral a qualquer tipo de matéria. Então, todo tipo de matéria vai ter essa propriedade. No caso das propriedades específicas, o que é que acontece? Tá muito Uma matéria tem... Tá ouvindo? Oi? Tô sentindo. Eu vou só desligar e ligar de novo, porque a internet tá muito lenta aqui, professor. Aí eu não tô entendendo nada. Eu que tá travando, tio. Tá travando Estão também conseguindo aqui, me né? ouvir direitinho? Bom dia, tá assim, tá pouco, conseguindo tio. ouvir. Sei. As pessoas que não estão conseguindo ouvir, as pessoas que não estão conseguindo ouvir, provavelmente é por causa da internet.
Mas aqui tá dando para ouvir normalmente. Então, quem está com Deixa eu problema de internet, só dar um aviso, sai Marcos. e entra de novo. Não, Deu certo. eu tô ouvindo, mas tá só travando. Deixa eu só dar um recado rapidinho, Matheus, Já- Marcinha. Certo, não tá travando muito, não. Pode falar, É, Alessandra. o aluno Caio, que está Sim, o tempo Alessandra. no chat, colocando o link. Se continuar, meu amor, a tia vai ter que tirar você da aula, tá certo? Por favor. A aula, o chat é somente para dúvidas, tá bom? Nada além disso, tá bom, meu querido? Só isso, obrigada, gente. Por nada. Continua, Pronto, Marcelo. então vamos concluir aqui, certo? Então, como eu falei para vocês, as propriedades gerais, ela é geral, ela é comum a qualquer tipo de matéria. Então, todo tipo de matéria vai ter as propriedades gerais. No caso das específicas, vai acontecer de que uma matéria vai ter aquela propriedade e outra não vai ter, como um exemplo que eu falei para vocês da propriedade física da dissolubilidade. O açúcar, ele é solúvel na água, já o óleo, ele não é solúvel. Então, essa propriedade de solubilidade, ela é do açúcar. Já o óleo não tem essa propriedade, certo? Então, as propriedades físicas vão ser aquelas que não vai alterar a natureza da matéria, como, por exemplo, o açúcar ele vai se dissolver na água, ele vai continuar sendo açúcar, certo? Ele apenas se dissolveu ali na água, mas ele vai continuar sendo açúcar ali. As propriedades organolépticas vão ser as propriedades que vão me ajudar a identificar uma substância através do cheiro, através do gosto, através do brilho, certo? Propriedades organolépticas. No caso das propriedades químicas, vão ser aquelas propriedades em que vai permitir que a matéria ela se transforme em outra matéria. Como, por exemplo, a propriedade de combustão. Quando a matéria ela tem essa propriedade, por exemplo, de pegar fogo, ela vai deixar de ser aquela matéria, como, por exemplo, pedaço de madeira, e vai se transformar em outra matéria, no caso, as cinzas. A composição dela ela vai mudar, tá certo? Então, essa é a explicação e a diferença de propriedades gerais para propriedades específicas, tá certo? Ok? Ok, professora Marcinha, professor Caio. Oi, tô aqui. Pode ir? Pode. Bom dia a todos. Eu sou o professor Caio, vou acompanhar vocês na disciplina de Biologia. Tá? Eu vou ficar aqui com a câmera ligada só enquanto eu estou apresentando, depois eu vou desligar, que a minha internet está um pouco ruim para não ficar travando. Bom? Continua, Matheus. Vamos começar falando um pouquinho de ciências da natureza e de biologia, né? Vocês que vêm do ensino médio estão chegando agora, ou do ensino fundamental estão chegando agora no ensino médio, né? Tem uma diferençazinha, que lá no ensino fundamental vocês veem ciências, não é isso? Que é a disciplina de ciências, ela aborda os três conteúdos, de física, química e biologia, numa coisa só, que é denominado ciências. Aqui no ensino médio, não é mais ciências, aqui tem uma divisão, né? Vem para ciências da natureza, o núcleo de ciências da natureza. Aí vocês vão ver esses disciplinas separadas em física, química e biologia, tá bom? Essas primeiras semanas a gente está fazendo uma revisão, um conteúdo e uma introdução do que serão essas disciplinas, né? A professora Márcia já deu a introdução de química, eu vou falar um pouquinho de biologia e daqui a pouco vai ter a parte de física, tá bom? Vamos falar das Olimpíadas, né? A mais famosa de biologia é a Olimpíada Brasileira de Biologia. Ela é realizada pelo Instituto Butantan. Tá? Ela é dividida em 2 etapas. E ela vale também como seletiva para a Olimpíada Internacional de Biologia. Ela vale 50% da nota para a Olimpíada Internacional de Biologia. E essa Olimpíada também de Biologia, que é realizada pelo Butantan, os alunos selecionados que passam nas duas etapas com um bom rendimento, eles são convidados a fazer um curso, um treinamento lá no próprio Instituto Butantan. Bom?
E além dessa, tem outras disciplinas também, ou outras Olimpíadas. Tem a ONC, não sei se o Matheus vai falar. Vai falar, Matheus? Vou falar um pouquinho, mas não vou dar muito Pronto, ênfase, não. posso falar e eu faço algum complemento. Pronto. E vamos lá para a introdução do biologia, né? O que é biologia, o que estuda biologia, o que nós vamos estudar em biologia. Tá? Esse termo biologia, ele deriva do grego. Eu vou desligar a câmera aqui, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem falar aqui no chat, que eu estou acompanhando, então pode ligar o microfone e perguntar, tá? Eu vou correr um pouquinho, porque para não estender muito, tá bom? O termo biologia deriva do grego, né? A gente faz a divisão do termo bio e logia. Bio, que quer dizer vida, e logia, estudo. Então, biologia é o estudo da vida, tá? O estudo da vida em toda a sua complexidade, tá? Desde do início, do surgimento da vida, né? da sua definição, o que seria vida, tá? Das relações que os seres vivos têm um com os outros e as relações que esses seres vivos, além de terem um com os outros, eles têm com o meio em que eles vivem, tá bom? E através da biologia a gente consegue descrever os seres vivos, tá? E com esse estudo de descrição que a gente vê do que eles se alimentam, trocas gasosas, reprodução, todas as características dos seres vivos, a gente consegue criar estratégias de preservação desses seres vivos e do meio que esses seres vivos vivem, tá? E com esse estudo, a gente consegue também explorar economicamente alguns organismos vivos. Nós temos muitos exemplos, né? Que a gente come no dia a dia, são seres vivos. Para que esses seres vivos não sumam do nosso planeta, né? Precisa ter um controle ali ecológico, né? Para a gente poder explorar eles de forma sustentável, tá? Isso é um tema que a gente vai ver também bastante, sustentabilidade. Pode passar, Matheus. Bem, a gente já sabe que a biologia estuda a vida, né? Mas como é que a gente pode definir o que é vida? O que seria vida, né? Como que a gente distingue algo que é vivo e algo que não é vivo? Tá? Existem milhões de espécies de seres vivos na Terra, né? A gente tem um grupo que são os artrópodes, que são as baratas, os escorpiões, as aranhas, os besouros. Só esse grupo de artrópodes tem mais de 1.500.000 espécies catalogadas, há espécies diferentes. Então, a gente tem aí cerca de aproximadamente, estudos dizem que a gente tem mais de 1 bilhão de espécies, tá? Conhecidas e que ainda se estão por conhecer. Vou passar, Matheus. Pronto, e para a gente definir um que é um ser vivo e um que é um ser não vivo, tá? A gente precisa ter pelo menos um entendimento do que é vida, tá? Vida é um negócio muito complexo que vai, eu acho que vai além do nosso entendimento. Dizer assim, especificamente assim, vida, a vida tem uma definição para vida. Não tem, tá bom? A gente usa alguns termos, algumas análises para definir vida, que é para a gente poder separar do que é vivo e do que não é vivo, tá? Então, vida, né, no dicionário, eu acho, se eu não me engano, é do grego também, vida significa um conjunto de características que mantém um ser em constante atividade. Então, essas características, todo ser vivo, ele apresenta essas características, tá? É um grupo de características que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E é através dessas características que a gente consegue diferenciar o que é vivo e o que não é vivo. Deixa eu passar, Matheus. E quais são essas características, tá? Todo ser vivo apresenta necessariamente essas 8 características, tá bom? E essas a gente vai passar aqui um pouquinho rápido. E também essas características a gente consegue revisar um pouco do que vocês viram lá no ensino fundamental. Chomps, né?
todo ser vivo, ele apresenta esses elementos químicos, tá? Fica mais fácil de memorizar com essa palavrinha aí, CHOMPs, ou N-CHOPs, vocês podem ver em algum vídeo da internet ou algum arquivo, tá? O que é o CHOMPs, tá? Nada mais é que elementos químicos. O C é o carbono, o H é o hidrogênio, o O é o oxigênio, N, nitrogênio, P é o fósforo, tá? Ah, por que que o P representa o fósforo, se o fósforo começa com F? É porque a professora Márcia vai pegar isso com vocês também, porque a nomenclatura dos elementos deriva do latim, tá? Então, o fósforo escreve com pH, por isso que é o P. E o S, que é o sulfuro, né? Que é um enxofre, tá? Então, todo ser vivo, ele é constituído basicamente, tem só esses? Não. Mas ele tem que ter, no mínimo, esses para ser considerado ser vivo, tá bom? Característica 2, célula, tá? Pela teoria celular, todo ser vivo é constituído por células, bom? Então, todo ser vivo tem que ter células, tá? E as células a gente consegue dividir elas em dois grupos, tá? São as células procariontes e as células eucariontes, tá? Vocês viram isso lá no fundamental, tá bom? Revisando, o que é a célula procarionte? Basicamente, a definição... Oi, Matheus. Matheus, posso continuar? Célula procarionte é a célula primitiva, tá? É aquela célula primeira. Ela é desprovida de carioteca. A gente vai ver essa definição quando a gente entrar no conteúdo de bioquímica, tá? O que é carioteca? Carioteca é aquela parte que envolve o núcleo, tá? O núcleo onde tem todas as informações para a engenharia da célula funcionar. E as células eucarióticas são as células que têm carioteca verdadeira. Elas têm, né, aquele envoltório que cobre o núcleo, bom? E as eucarióticas, as células eucariontes, a gente pode dividir elas em animal e vegetal, tá bom? Elas têm diferenças e a gente não vai aprofundar aqui agora, que a gente vai ver mais na frente. Diferença de uma célula animal e de uma célula vegetal, tá bom? Então, todo ser vivo tem que ser composto de CHOMPs, todo ser vivo tem que apresentar células, tá bom? Terceira característica, todo ser vivo tem a capacidade de reprodução, tá bom? Reprodução é você deixar descendentes, tá bom? Para continuar aí a sua jornada. E, revisando também, a gente tem dois tipos de reprodução, tá? Reprodução assexuada e reprodução sexuada, tá? E elas têm uma diferença. Reprodução assexuada, quando não há troca de material genético e quando há é muito pouco, tá? E a reprodução sexuada é quando há troca de material genético, tá bom? Seria isso. Uma reprodução assexuada é basicamente um clone, tá? Tenho lá uma bactéria, uma célula procarionte, ela não vai mais misturar tanto material genético, porque ela vai simplesmente aumentar um pouquinho de tamanho e vai se dividir em duas. Então, o material genético vai ser o mesmo, praticamente o mesmo, tá? Na reprodução sexuada, eu tenho lá uma célula reprodutora masculina e uma célula reprodutora feminina. Eles vão se juntar, né, vão trocar material genético, informação genética, e vão gerar um novo indivíduo, ok? Isso também a gente vai aprofundar. Característica 4. Todo ser vivo, ele apresenta metabolismo, tá bom? Esse é um das principais características, tá? E o metabolismo, a gente também pode dividir ele em anabolismo e catabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas e físicas que acontecem ali para a manutenção da célula, tá bom? O anabolismo, eu tenho estruturas pequenas, que elas se juntam, consumindo energia, e formam uma substância maior, tá bom?
Um exemplo prático disso, que a gente vai ver também, são as proteínas. Tá? A gente tem ali aminoácidos, são substâncias menores, elas se juntam e constroem uma substância maior, que seria uma proteína. O catabolismo já é o inverso. Tá? O cata, que vem de catálise, de quebra, né? Eu tenho uma molécula maior, supor uma molécula de glicose, uma molécula de açúcar, eu quebro ela em moléculas menores, e nessa quebra eu libero energia, que essa energia a célula vai aproveitar para realizar outras reações. Bom? Crescimento. Né? Todo ser vivo tem a capacidade de crescer. O crescimento seria a capacidade de incorporar matéria orgânica, tá bom? Aquilo que você come, né, aproveitado do metabolismo, ela quebra, a gente absorve, constrói outras substâncias. E assim a gente vai incorporando matéria e crescendo. Tá? E esse crescimento ele é necessário para que haja a reprodução também. Então, essas características elas estão sempre ligadas umas a outras. Todo ser vivo é passível de evolução, né? E a evolução seria passar características por meio da hereditariedade, que seria por meio da reprodução. 7. Reação. Né? Todo ser vivo ele tem a capacidade de reagir a estímulos do meio. Né? O que seria isso? Quando você está com frio, seus pelinhos ficam para cima, não é isso? Quando você está num canto escuro, a sua pupila dilata, que é para ela poder absorver o mínimo, né, de luz. E quando você está num lugar, né, com muita luminosidade, a sua pupila ela contrai, que é para não prejudicar tanto o seu olho, e ali é o suficiente para captar a luz. Tá bom? Temos reações também de fuga, né, de sobrevivência. Um leão vai atacar você, qual a sua reação? Ou fugir ou lutar, tá bom? Então, todo ser vivo também tem a capacidade de reação. Capacidade de movimento, né? Eu coloquei nos arquivos lá e coloquei aqui também que movimento é diferente de locomoção, tá bom? Uma célula procariótica, ela pode estar ali parada, mas lá dentro dela está ocorrendo um movimento ali do citoplasma, tá? Que é o líquido que fica dentro. Ele está ali circulando e está acontecendo o metabolismo, então ele está acontecendo o movimento ali dentro, tá? Que é diferente de locomoção. Locomoção é você estar num canto e ir para outro lugar, tá bom? Todo ser vivo ele tem movimento, mas nem todo ser vivo pode ter locomoção, tá bom? Uma planta, um exemplo, uma planta bem prático, né? A planta, vocês podem perceber, tem até experimentos que a gente faz, né? Aquele do feijãozinho que bota dentro de uma caixa, que a planta ela vai procurar a luz, né? Ela está ali se movimentando, mas ela não está se locomovendo. O movimento da planta é procurar a luz, tá bom? Das folhas, as folhas ficam viradas para a luz, mas ela está ali no mesmo canto, está paradinha, tá bom? Pronto, e todos os seres vivos compartilham dessas características. Para saber se é um ser vivo, vamos ver se ele tem todas essas 8. Tá, tem todas as 8? Então, possivelmente, é um ser vivo. Não tem uma delas? Então não é um ser vivo. Passar, Matheus. Deixa eu só responder aqui a pergunta da Camila Silva. Pode voltar lá, Matheus, por favor? A Camila perguntou qual a diferença de anabolismo e catabolismo. Anabolismo seria eu ter moléculas menores, tá? Coloquei até que no exemplo aqui, eu tenho o A, o B, o C e o D, tá? Eu tenho moléculas separadas, tá? Então, vai ocorrer uma reação química, onde eu vou consumir energia, tá? Para poder juntar essas moléculas e criar uma molécula maior, tá bom? Um exemplo são as proteínas. As proteínas são vários aminoácidos, tá? Esses aminoácidos, eles se juntam, tá? E quando eles estão juntos, eles formam uma cadeia
grandona de, no mínimo, 80, 100 aminoácidos, e essa cadeia junta de aminoácidos, eles formam uma proteína. O catabolismo seria o inverso, tá? Seria a quebra. Por exemplo, eu tenho uma molécula de açúcar, uma de glicose, que ela é uma molécula bem grande, tá? Ela tem aí, no mínimo, 16 carbonos, 32, vamos supor, botar aqui uma molécula que tenha 50 carbonos, tá? Uma molécula bem grande. Isso, catabolismo. Aí eu vou pegar essa molécula grande e vou quebrar essa molécula em outras menores, tá bom? Eu vou pegar essa de 50 carbonos e vou transformar em 2 moléculas de 25. Aí eu estou fazendo catabolismo, tá bom? Nessa quebra eu vou liberar energia e vou ter 2 moléculas menores, tá? Deu para entender? Melhorou? Pronto. Nayane, qual seria a última? Movimento. Pode passar, Matheus. Já estou quase estourando o tempo, né? Pronto, aí a biologia, como ela é uma ciência, não só ela, como todas as outras, né? Ela, para facilitar e para aprofundar os estudos, né, a gente faz divisões de áreas, tá? A gente vê a anatomia, que a anatomia ela estuda a estrutura dos seres vivos na morfologia e na fisionomia, tá? Função e forma. A bioquímica a gente estuda, né, uma mistura de biologia com química, que é o próximo conteúdo que a gente vai ver, né? Ela estuda as substâncias, as reações, a gente vai ver em bioquímica, né? Água, sais minerais, lipídios, proteínas, ácido nucleico. Aí tem outras áreas também, tá? Como a botânica. A botânica é exclusiva para estudar plantas. Tá? A genética ela estuda a hereditariedade, ela estuda os genes. Tá? A evolução, ela se preocupa nessas características que são passadas, como uma espécie foi extinta e deu origem a outra. Tá? E tem várias outras áreas da biologia, tá bom? Não vou aprofundar muito aqui, porque senão pega muito tempo. Como saber se é um ser vivo, não precisa ter todas essas 8 ou não? Eu não entendi bem a tua pergunta, mas eu vou tentar desvendar ela aqui, tá? O ser vivo, ele tem que ter necessariamente aquelas 8 características, tá bom? Se ele tem aquelas 8 características, muito provavelmente ele vai ser um ser vivo, tá bom? Se ele não tem ao menos uma daquelas características, ele é considerado um ser não vivo, tá bom? Eu acho que foi isso que tu perguntou. Pronto, e nas ciências, né, seja ela lá qual for, a gente não pode, né, viver do achismo, tá? Então, tudo que a gente estuda, eles tiveram um método científico para ser analisado e para ser comprovado aquilo tudo que a gente está vendo, tá bom? Então, a gente tem um passo a passo para poder chegar a uma afirmação, seja lá de qual for a área, tá? A biologia tem o seu método de pesquisa, a física tem o seu método de pesquisa, a matemática tem o seu método de pesquisa, e dependendo da pesquisa, a gente também tem vários outros métodos, tá bom? Não existe uma receita de bolo a ser seguida, né? A gente tem um passo a passo que serve de carro-chefe, de orientação para a gente, o caminho que a gente tem que seguir, tá bom? E eu vou correr aqui rapidinho, né? Para a gente fazer uma investigação científica, né? Primeiro a gente tem que observar um fato, né? A gente vê ali uma coisa acontecendo, e dessa coisa que a gente vê acontecendo, a gente começa a fazer perguntas. Por que aquilo está acontecendo? Né? Aí, dessas perguntas, a gente cria hipóteses, que seriam respostas e explicações para as perguntas que a gente está fazendo, tá bom? Aí, depois que a gente tem essas perguntas e essas hipóteses, por que aquilo está acontecendo, a gente vai fazer o experimento, né? A gente vai tentar comprovar ou não aquelas nossas definições das perguntas, né?
a gente faz os experimentos, depois que a gente faz os experimentos, a gente faz uma análise desses resultados. Feito a análise, a gente vai saber se essa nossa hipótese é válida ou não. E daí a gente cria uma conclusão, tá bom? Deixa eu dar só um exemplo prático e a gente finaliza aqui. Joãozinho pegou um graveto, tocou fogo, o graveto queimou, né? Ele foi, pegou um lápis, tocou fogo, queimou, tá? Então, o Joãozinho deduziu que todo objeto no formato cilíndrico e comprido pega fogo, tá bom? Mas isso é verdade? Não, ele vai fazer experimentos, né? Quando ele pegar um canudo de metal, ele botar fogo, ele não vai queimar, né? Não vai incendiar. Então, a hipótese do Joãozinho que todo objeto cilíndrico pega fogo, já cai por terra abaixo, né? Então, ele fez o experimento, ele analisou, e a conclusão dele, que a hipótese que ele sugeriu, né, foi por água abaixo. Então, é mais ou menos por aí que a gente faz uma investigação científica, e eu acho que finaliza aqui. É isso, Matheus? Isso. Pronto. Bom, qualquer dúvida, pode perguntar aí no chat, ou então pode perguntar lá no WhatsApp. Fico por aqui. Gente, bom dia. Tá todo mundo conseguindo me escutar direitinho? Show. Pronto. Sim. Gente, vamos lá. Ó. Nós vamos entrar agora numa área muito legal da ciência da natureza. Peço desculpa aos outros professores, mas essa matéria é a melhor que tem de natureza. E aí ela é uma matéria muito similar à matemática. Usa-se muitos conceitos matemáticos. Então, quem já tem uma habilidadezinha com matemática vai gostar de estudar física, certo? Então, me chamo Matheus, eu vou acompanhar vocês na disciplina de física, certo? Quero apresentar a vocês 2 Olimpíadas, são as mais conhecidas, tá? Existem outras Olimpíadas, mas essas 2 são as mais conhecidas, que é a OBF, que é a Olimpíada Brasileira de Física, e a OBFEP, que é a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Tanto a OBF como a segunda, elas são regidas pela Sociedade Brasileira de Física. A primeira, que é a OBF, ela acontece com as escolas públicas e particulares, e a segunda somente com as escolas públicas. Independente do nível que você escolher, para fazer a Olimpíada que você escolher, elas sempre terão 3 níveis. Então, o nível 1 é uma prova objetiva, o nível 2, ele é uma prova subjetiva, e o nível 3 é uma prova prática. E aí, dependendo do resultado que vocês obtiverem nessas provas, vocês podem ser chamados para concorrer na Olimpíada Internacional, entre outras existentes, certo? Então, esse ano vai haver essas 2 Olimpíadas de forma online, e aí os alunos que já forem se interessando por essa disciplina, não agora, porque vocês estão conhecendo as disciplinas agora, mas daqui a um mês, quem tiver proximidade com essa disciplina, a gente já vai sentando e conversando para ver uma melhor maneira de estudar para essas provas, certo? O que eu vou trazer aqui, gente, são alguns tópicos relacionados à atividade 01 e 02, para a gente entender. Então, não adianta a gente começar a estudar uma ciência sem entender o que é aquela ciência e qual é o propósito que ela tem, certo? Então, física, ela vem do grego physis, que significa natureza. Resumidamente, é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos em seus aspectos mais gerais, tá? Então, tudo que for relacionado à natureza e fenômenos que acontecem lá, quem estuda é a física, tá? Obviamente com conceitos da biologia, com conceitos da química, e também conceitos de outras disciplinas aí que vocês vão ver durante o ensino médio, certo? Definir física, gente, não é uma tarefa muito fácil, tá? Essa dificuldade, ela vem desde muito tempo. Essa palavra, ela é originada de um termo grego que significa natureza, a gente acabou de ver isso. Então, alguns estudiosos na época, né, então aí vocês estão vendo Platão e Aristóteles, né, que eram considerados filósofos na época, eles estudaram a ponto de entender que existia uma ciência específica onde o seu principal foco de estudo é a natureza. Lembrando que antigamente não eram todas as pessoas que detinham conhecimento.
Somente os filósofos da época detinham essa questão de sabedorias. Então, eles eram as únicas pessoas que detinham conhecimento de forma geral. Outras pessoas não podiam ter essa busca ativa pelo conhecimento. Então, todas as ciências praticamente, não só as ciências da natureza e a física em específica, vocês vão observar que todas elas originaram da Grécia, tá? Isso por quê? Porque na Grécia era um local que se detinha essa questão de livros, compartilhar conhecimentos, enfim. Eram as pessoas que eram os bambambãs da época, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento de vocês, certo? A física ela é dividida em 6 grandes áreas. A primeira é a mecânica, que vai estudar o movimento de forma geral. A segunda é a termologia, que vai estudar os fenômenos térmicos. A terceira é a óptica, que vai estudar os fenômenos relacionados à luz. A quarta é a ondulatória, que vai estudar as ondas de forma geral. A quinta é a eletricidade, hoje comumente conhecida como eletromagnetismo, mas mesmo assim a gente, como não houve uma troca definitiva, a gente continua utilizando esse termo, e essa eletricidade ela vai estudar tanto fenômenos elétricos como fenômenos magnéticos. E a última grande área é a física moderna, é uma física realmente, como o próprio nome diz, muito atual, tá? Vai envolver o estudo da relatividade espacial, da mecânica quântica e da física nuclear. Muito raramente vocês vão ver, em algum ensino médio, essa física moderna ser concluída. Geralmente a gente só começa ela e não consegue terminar, porque é muito extenso. Porque a gente dá prioridade às outras 5 áreas. Então, as outras 5 vocês vão ver realmente bem detalhado durante o ensino médio de vocês, certo? Alguma dúvida? Por enquanto? Não. Dá para explicar de novo um pouquinho? Dessa última parte da divisão? Sim. Pronto. A divisão é só para que vocês entendam como a física ela vai ser repartida durante o ensino médio. Então, no primeiro ano de vocês, no primeiro ano todo, vocês vão estudar mecânica, ou seja, tudo que for relacionado a movimento, certo? No segundo ano, vocês vão estudar termologia, que vai envolver toda a parte térmica, ou seja, tudo que for fenômeno térmico. Ainda no segundo ano, vocês vão estudar a parte da óptica, ou seja, tudo que está relacionado à luz, tá? Transmissão de luz, enfim. Outros tópicos relacionados à luz se encaixam na óptica. Ainda no segundo ano, vocês vão ver ondulatória, ou seja, todas as ondas vão ser estudadas de forma geral, ou seja, questão da acústica, que é a questão quando a gente fala. Ao falar, emitimos uma onda, então essa onda se encaixa na ondulatória. No terceiro ano, vocês estudam eletricidade, que é quando vocês vão entender como acontecem os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. E no final do terceiro ano, se restar tempo, obviamente, a gente dá uma introdução na física moderna. Então, a gente vai entender o que é a mecânica quântica, o que é essa relatividade espacial, o que a física nuclear pode contribuir ou não para a sociedade, enfim, são esses pontos. Deu para entender? Sim. Pronto. Obrigada. Por nada. E aí, gente, existe o histórico da física, que eu vou falar bem rapidamente para vocês, certo? Obviamente, mais pessoas contribuíram, mas essas são as principais. Então, a primeira pessoa que descobriu a física de forma geral foi Tales de Mileto. Então, ele utilizou, obviamente, um ambar, né, que é uma pedra, um tipo de pedra específico, de determinado material, e ao atritar aquela pedra, ele observou que uma folha seca se aproximava da pedra. Então, ali ele já começou a entender que existia alguma propriedade da natureza que contribuía para que acontecesse aquele fenômeno. Então, Tales de Mileto, ele inicialmente descobriu os processos iniciais da eletricidade. Então, a partir daí, a ciência física, ela começou a ser estudada com mais vigor na época. Depois disso, Aristóteles de Estagira, certo? Ele começou a estudar
a física, se aproveitando do fenômeno que Tales de Mileto, ele conseguiu observar, tá? Então, tudo que foi relacionado inicialmente à questão de movimento e de tempo, foi Aristóteles que descobriu. Então, o início da construção do relógio se deu por ele. Obviamente, na época não tinha essa tecnologia, não tinha esse desenvolvimento, porém ele conseguiu desvendar que os horários eles poderiam ser estabelecidos através do movimento de corpos, tá? Então, ele deu impulso a essa questão de movimento e tempo. Depois disso veio Nicolau Copérnico, tá? E aí Nicolau Copérnico, ele anunciou o que nós chamamos de sistema heliocêntrico, ou seja, o Sol, ele está no centro do universo. Então, Nicolau Copérnico descobriu isso. Depois veio Tycho Brahe, tá? Que ele utilizou o seu nível de conhecimento para construir os primeiros equipamentos de medição, tá? Então, muito importante, porque esses equipamentos de medição contribuíram para que ele conseguisse mapear o movimento de corpos celestes, dando início à astronomia. Então, Tycho Brahe tem uma importância considerável também para a física. Depois vem Galileu Galilei, que já é mais próximo da nossa realidade, onde ele conseguiu inaugurar o que nós chamamos de método científico, além de estudar movimento e descobrir também o que nós chamamos de queda livre, mas Galileu Galilei, ele foi o mais próximo da gente a descobrir, ao relacionar os conteúdos antigos, né, de certa forma, com o que a gente estuda hoje. Depois veio Isaac Newton, que foi o cara, então, provavelmente toda vez que vocês ouvirem física, vocês vão se lembrar desse nome, porque Isaac Newton realmente foi o cara para a física, e ele conseguiu descrever praticamente todos os tipos de movimento. Então, tudo que vocês vão estudar na mecânica, praticamente, foi Isaac Newton que postulou, certo? Depois vem James Clerk, tá? E James, ele deu também a sua importância a unir a eletricidade e o magnetismo, que eu falei inicialmente, que poderia ser chamado de eletromagnetismo. Então, James, de certa forma, ele deu esse impulso para essa transformação, até porque antigamente era tratado separado, e ele conseguiu descobrir, através de experimentos, que uma anda do lado da outra. E o mais recente, Albert Einstein, que ele conseguiu publicar 3 extraordinários artigos no ano de 1905, que é o que nós chamamos de teoria da relatividade restrita, o efeito fotoelétrico e o movimento browniano, que são conteúdos que se encaixam na física moderna. E aí, tópicozinhos que foram bastante duvidosos na resolução da atividade 02, e eu vou só reforçar aqui com vocês novamente. E aí, esse é o momento de vocês perguntarem, certo? Existem 2 regras específicas para arredondar um valor. Se esse número é menor que 5, eu não vou alterar. Então, exemplo, 5,554. Eu quero deixar ele com somente 3 algarismos. Então, aquele 4, que é o meu quarto algarismo, ele vai ter que sumir dali de alguma forma. Esse valor é menor do que 5. Todo mundo concorda, né? 4 é menor do que 5. Isso quer dizer o quê? Que o número que está antes do 4, ele não vai ser alterado. Então, qual é a minha resposta? 5,55. Minha outra regra, se o número for maior ou igual a 5. Se ele for maior ou igual a 5, eu vou aumentar em uma unidade. Então, exemplo, 4,3446. Eu só quero 4 algarismos. Então, aquele 6, ele vai ter que ser eliminado. Mas o que é que vem antes do 6? O 4. O 6, ele é maior, igual ou menor do que 5? Ele é maior. Então, aquele 4 que está antes do 6, ele vai aumentar uma unidade. Então, a minha resposta vai ser 4,345. Alguma dúvida com relação ao arredondamento? Não. Sempre é assim, gente. Você vai eliminar o número que precisa ser eliminado e vai lembrar, existem 2 regras. Se ele for menor do que 5, o número que está antes dele permanece o mesmo valor. Se esse número for igual ou maior do que 5, o que está antes dele aumenta uma unidade.
certo? Alguma dúvida? Deu para todo mundo entender? Alguém está colocando alguma coisa no chat que eu não estou conseguindo também visualizar? Não, Matheus, aqui no chat, tudo tranquilo. Pronto, show de bola. Algarismos significativos, tá? Importante. Nos algarismos significativos, gente, nós temos que prestar atenção com relação aos números que estão sendo colocados. Então, exemplo, no primeiro aí eu tenho 3,556. Nessa situação, eu tenho 4 algarismos significativos, certo? Tenho 3, eu tenho 5, eu tenho 5 e eu tenho 6. Nas outras duas situações de baixo, vocês vão lembrar do que muitas pessoas falam. Aquela pessoa é um zero à esquerda. O que é que quer dizer aquilo ali? Que a pessoa não vale nada. Então, isso também vale para as regras dos algarismos significativos. Eu tenho 0,0005. Mas se tudo que for de zero está à esquerda não é algarismo significativo, então, nesse número que eu coloquei aí, só vai ter um algarismo significativo. Que número é esse? O próprio 5. Na situação de baixo, eu tenho 0,015. Quantos algarismos tem aí nesse número? 2. O 1 e o 5. Porque os outros dois zeros que estão à esquerda não são considerados algarismos significativos. Deu para entender todo mundo? Deu certo, Matheus. Sim. Pronto. Então, tudo que for à esquerda, se for 0,000000001, eu tenho quantos algarismos significativos? 1. Porque nenhum zero à esquerda é considerado como algarismo significativo. Certo? Existem duas classificações para eu operar esses algarismos. Na adição e subtração, na multiplicação e divisão. Na adição e subtração, eu vou considerar o menor número de casas decimais. Então, exemplo, 2,52 mais 1,5. 2,52, eu tenho duas casas decimais. Mateus, por que eu tenho duas casas decimais? Porque eu tenho dois números pós-vírgula, o 5 e o 2. 1,5, uma casa decimal. Por que eu só tenho uma casa decimal? Porque só tem um número depois da vírgula. Que número é esse? O 5. Então, o meu resultado, ele tem que ter o menor número de casas decimais. Logo, o meu resultado nessa situação tem que ter apenas uma casa decimal. Então, 2,52 mais 1,5 dá 3,72. Mas eu só posso, na resposta, ter uma casa decimal. Então, aquele 2, ele vai sumir. E pela regra do arredondamento, a minha resposta é 3,7. Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Não. Explica de novo aí esse negócio aí que tu acabou de explicar. Explico. Olha só. Você vai prestar atenção no número de casas decimais. 2,52. Após a vírgula, você tem quantos números pós-vírgula? 2. O 5 e o 2. Então, duas casas decimais. No número 1,5, você tem quantos números após a vírgula? 1. Que número é esse? É o 5. Então, eu só tenho uma casa decimal. Se eu somar 2,52 mais 1,5, do jeito que está, eu vou ter como resposta 3,72. Mas o meu resultado, pelos algarismos significativos, tem que ter o menor número de casas decimais. E nós acabamos de ver que o 1,5 é o que tem o menor número de casas decimais. Então, a minha resposta tem que ter somente uma casa decimal. Então, pela regra do arredondamento, esse 3,72 passa a ser 3,7. Até porque esse 2 é menor do que 5, então esse 7 permanece o mesmo. Deu para entender agora? Deu certo, deu certo. Na multiplicação e divisão, eu vou considerar sempre o menor número de algarismos significativos. Então, exemplo, 3,12. Eu tenho quantos algarismos significativos? 3. O 3, o 1 e o 2. 2,1. Eu tenho quantos algarismos significativos? 2. O 2 e o 1. Mas se a minha resposta tem que ter o menor número de algarismos significativos possíveis,
Então, meu resultado tem que ter somente 2 algarismos significativos. Se eu multiplicar direto 3,12 vezes 2,1, eu vou ter como resposta 6,552. Se eu arredondar esse valor, prestando atenção que eu preciso ter somente 2 algarismos significativos, então esse 5, como ele, pela regra, ele é igual a 5, então esse 5 que está do lado dele aumenta uma unidade. Então, a minha resposta no final, pela regra do arredondamento, dá 6,6. Deu para entender essa parte? Deu. Pronto. Não entendi muito. Ó, deu para entender a questão dos algarismos significativos? Deu para entender essa regra dos algarismos significativos? Quantos tem cada um? Sim. Sim. Bom, né? Sim, professor. Show de bola. Então, o que é que acontece? É o seguinte, ó. 3,12 vezes 2,1. Se eu calcular essa resposta do jeito que é para estar aí, eu vou originar 6,552, certo? Fica falando, por favor. Se eu pegar 3,12 e multiplicar por 2,1, eu vou originar como resultado 6,552. Todo mundo concorda com isso, né? Sim, sim. Pronto, muito bem. Aí o que é que acontece? Nessa situação em específico, gente, o que é que vai acontecer? Eu só posso ter dois algarismos significativos, que é o menor resultado que eu tenho que ter, certo? Então, o que é que vai acontecer? Se eu preciso ter somente 2 algarismos, então, como é que vai funcionar aqui? Esse 5 que está aqui, ele vai ter que sumir. Pela regra do arredondamento, o que é que me diz? Se esse número for igual ou maior do que 5, esse valor aqui aumenta uma unidade. Então, se esse valor é 5, pela regra do arredondamento, esse 5 vai passar a ser quanto? 6. Deu para entender agora? Sim. Professor, Todo mundo e se conseguiu números entender? forem diferentes? Como é? E se os números forem diferentes, assim? Tipo, tiver 5, 8, 9, uma coisa assim. Pronto, aí é pela regra. Deixa eu ver se eu entendi o que tu tá perguntando. Pela regra é o seguinte. outra coisa. Troquem esse 5 aqui por 2, tá? É 1,2 aqui, mas vale a mesma coisa, tá? Só porque na hora de digitar, provavelmente eu devo ter digitado errado. Diga. Diga. Professor. Tô ouvindo, pode falar. A aula acaba que horas? Daqui a pouco. Só tirar essa Beleza. dúvida dela. E professor, e se tiver 2 casas decimal em cima dos 2? Pronto, se tiver, por exemplo, boa pergunta. Tu tá falando agora da regra de adição e subtração, né? Sim. Se eu tiver 2 casas em cima decimais e 2 casas decimais embaixo, a minha resposta tem que ter 2 casas decimais. Porque nesse caso, como eu não tenho um menor número, então eu utilizo o que está empatado, certo? Então, sempre quando tiver empate, gente, eu vou usar o que está empate. Se aqui, por exemplo, fosse 3 algarismos significativos e 3 algarismos significativos, a minha resposta teria que ter 3 algarismos significativos. Certo? Certo. Obrigada. Por nada. Alguma pergunta? Troquem esse 5 por 2, tá? Troquem esse 5zinho por 2. Para dar 3,72, tá? Alguma dúvida? Não, deu para entender. Tá de boa. Gente, a regra é essa, não tem outra regra. Pegou essa regra, resolve todas as questões de algarismos significativos, certo? Ninguém tem mais nada para perguntar sobre isso? Deu para entender, né? Tudo ficou claro, né? Se tiver algarismo significativo, sempre vai significar se tiver o menor. Você está falando da regra de multiplicação e divisão agora? É.
Você vai considerar sempre o menor número de algarismos significativos. Aí eu dei uma situação, né? Mas, por exemplo, se fosse 0,1, 0,1 só tem um algarismo significativo. Então, a minha resposta provavelmente teria somente um algarismo significativo, certo? Certo. Show de bola. Então, gente, era isso a nossa aula de hoje, certo? Se alguém tiver alguma dúvida para perguntar de biologia e de química ou de física, vocês podem perguntar no grupo geral, já que a aula de hoje é somente ciência da natureza. Então, quem tiver dúvida, gente, coloca no grupo geral a pergunta, certo? Para vocês, obviamente, para a gente poder conseguir responder, certo? As perguntas de vocês lá no grupão. Professora Márcia, professor Caio, tem alguma coisa para falar? Só agradecer pela participação de todos. Eu espero que o que foi abordado aqui com vocês tenha ajudado e muito, e tirado as dúvidas de vocês, tá certo? Qualquer coisa nós estamos aqui para ajudar. Tá bom. Professor Caio, quer falar alguma coisa? Mas é isso mesmo. Qualquer dúvida, qualquer Bom questionamento, dia para todos os professores aí. pode procurar lá no WhatsApp, tá bom? Que a gente está tentando o máximo possível atender a todos os alunos. Muito bem. Então, eu agradeço a participação de vocês, agradeço a participação da professora Alessandra, da professora Samanta, do professor Fernando, se estiverem aí ainda. Professor, Diga. essa aula vai estar no YouTube? Vai. E aí, gente, Tá. uma consideração importante. Todas as pessoas que assistiram a aula de hoje, elas estão isentas de entregar atividade. Ou seja, todo mundo que assistiu a aula de hoje por completo já vai ter sido considerada a atividade de hoje. E os demais que não puderam assistir ou não assistiram a aula completa, a gente vai passar a atividade nos grupos. Daqui um pouquinho a gente coloca as listagens nos grupos, certo? De quem participou da aula e de quem não participou. Certo? Tá certo. E, professor, Então, mais uma Glória a vez, Deus. diga. professor, mesmo quem assistiu, é preciso fazer a tarefa ou não? Não, fica isento de fazer a atividade. Se Caralho, você quiser foi- fazer, é somente para poder testar conhecimento, porque as questões são de acordo com a aula de hoje, certo? Então, quem já participou da aula e fica isento da atividade de hoje, certo? E Glória a vai Deus. entrar hoje já ou só amanhã no YouTube? A aula. Provavelmente hoje, viu? Mas aí a coordenação ela vai ajeitar bem direitinho e vai mandar nos grupos, certo? Certo, obrigada. Então, muito obrigada a todo mundo. De novo, obrigado, professora Alessandra, professor Fernando, professora Samanta, professora Márcia, professor Caio.